E vamos continuar com a nossa saga da Cacau Show. Hoje eu vou trazer uma matéria para vocês que saiu sobre o suposto, pelo menos, impedimento dos franqueados de entrarem com ação na justiça por conta de cláusula arbitral. Que negócio é esse? Então o pessoal não vai conseguir processar a Cacau Show. Que é esse negócio de cláusula arbitral? Vou mostrar para vocês hoje essa matéria e vou explicar um pouquinho como que funciona isso. Então vamos lá, tô aqui na matéria do Metrópolis, vou ler para vocês e vou explicando ao longo da matéria, tá? Eu não li a matéria ainda, vou ler junto com vocês e conforme for necessário vou fazendo os comentários, vou explicando o que for necessário. Então vamos lá. Cacau Show, cláusula exige que franqueados acionem justiça arbitral, que é sigilosa e caríssima. É cara mesmo, cuidado com quem você vai assinar. Após o Metrópolis revelar o pesadelo vivido por franqueados da Cacau Show com cobranças de taxas sem aviso prévio, perseguição contra quem questiona regras e sufocamento das lojas com envio de mercadorias encalhadas e perto do prazo de validade, surgiram, principalmente nas redes sociais, questionamentos como: mas não é só sair? Por que não acionaram a justiça? Advogado de algum das dezenas de franqueados insatisfeitos, Eliandro Rodrigues aponta as cláusulas e políticas que amarram os franqueados a Cacau Show. Relata a perseguição também no âmbito judicial e explica as cláusulas e exigências que, em muitos casos, inviabilizaram o funcionamento das franquias e silenciam os franqueados. Uma das principais travas é a exigência de recurso na justiça arbitral, sigilosa e caríssima. Os valores variam, mas só para abrir um processo o custo ultrapassa R$ 50 mil. E a quantia pode subir muito, já que é necessário o pagamento mensal enquanto a ação tramitar. Pessoal, cláusula arbitral, como que funciona esse negócio de cláusula arbitral? Né? A gente está acostumado a tem algum problema, você entra na justiça. A gente tem a justiça comum, vamos dizer assim, né? Você pode entrar, por exemplo, no pequenas causas, tem a justiça trabalhista, tem a justiça que vai cuidar de causas cíveis, né? Dependendo do lugar que você está, tem várias especializadas, tem várias de direito empresarial, enfim, por aí vai. Quem vai processar vai ser um juiz normal, que a gente conhece, que tem um processo, né, tem uma concorrência pública, tem um concurso, a pessoa vai prestar o concurso, passando, vai seguir carreira na magistratura, vai se tornar juiz, e ele trabalha nos fóruns, eventualmente, né, sendo promovido se torna desembargador, trabalha nos tribunais, tem os ministros, essa é a justiça que todo mundo conhece. Mas existe um outro tipo de justiça, que a gente chama mais ou menos como se fosse uma justiça privada, que são a justiça arbitral, onde é uma justiça muito mais especializada. Ela você consegue tratar de temas mais específicos. Você tem pessoas para tratar de temas muito mais específicos. Você tem julgadores que entendem muito mais de uma determinada matéria porque eles só julgam aquilo. Você pega um juiz, por exemplo, de uma vara comum que julga causas cíveis, ele vai pegar desde questões que envolvem imóveis, por exemplo, questões que envolvem puramente direito mais empresarial, comercial. Então, dentro de um dia, ele pode decidir sobre diversos assuntos. Na Câmara Arbitral, normalmente, aquele julgador ele está acostumado a decidir, a julgar sobre aquele mesmo tipo de matéria, então só sobre direito comercial. Então, é uma vara muito mais especializada. Você normalmente tem decisões com uma qualidade técnica muito melhor. Então, é comum a gente ter, dependendo do contrato, cláusulas arbitrais, às vezes por estratégia.
que vão além de você querer ter uma decisão mais qualificada, que às vezes você não vai conseguir na justiça comum. E nesses tipos de contrato, contratos de franquia, contratos envolvendo empresas onde possuem valores altos sendo discutido, é muito comum ter cláusula arbitral. Isso não é uma abusividade a princípio, pode ser que seja. Tem casos onde você colocar uma cláusula arbitral vai ser abusiva, vai ser entendido como um impedimento de acesso à justiça pela pessoa, como muitas vezes em contratos de trabalho, em muitos contratos de consumo. Mas quando a gente está falando aí de duas empresas, muitas vezes não existe abusividade aí. Por isso, a importância de você tomar cuidado com o que você está assinando. Às vezes você vai assinar alguma coisa, vai ler um contrato, não passa para um advogado, tem lá uma cláusula arbitral, você nem sabe direito o que é aquilo, você lê e fala, acho que isso daqui não é importante, e às vezes é importantíssimo. Às vezes é o detalhe mais importante do seu contrato, você saber que se você tiver algum problema, você não vai encaminhar para a justiça comum, você vai precisar encaminhar para uma câmara arbitral, que muitas vezes, antes de assinar, você nem viu qual é o valor que você vai ter que desembolsar para discutir o processo naquela câmara arbitral. Então, é muito importante ver se o contrato tem, se é abusivo, se não é abusivo. Caminha para um advogado, é a melhor coisa que você vai fazer. Vamos continuar aqui na matéria. Quais as principais queixas dos franqueados? As principais queixas envolvem a falta de equidade na interpretação e aplicação do contrato. Embora o contrato estabeleça normas que devem ser seguidas, muitas dessas regras são genéricas e deixam ampla margem de interpretação exclusivamente à franqueadora. Por exemplo, conceitos como aderência à cultura da marca são utilizados para justificar sanções ou negativa de renovação contratual, sem critérios objetivos verificáveis. Além disso, vejo a imposição de multas por motivos considerados banais, como a falta pontual de um item em estoque ou fora da prateleira, bem como a cobrança de taxas não previstas no contrato ou de custos que deveriam ser arcados pela franqueadora. Há ainda reclamações sobre a constante alteração de manuais e políticas operacionais de forma unilateral e sem espaço para debate ou contestação. É aquilo, você entrar num modelo de franquia ruim, porque o contrato é ruim e pelo menos por esse relato que a gente está vendo, né? Tô tomando como verdade tudo o que está sendo escrito aí na matéria, mas pode ser que não seja bem assim, pode ser que seja em alguns casos, em outros casos não. E aí, mais uma vez, acontece toda essa suposta abusividade. Para você reclamar na justiça, você não vai conseguir na justiça comum, você tem que ir para justiça arbitral, que eu tenho certeza que a cláusula a cláusula, o compromisso arbitral já estava no contrato original, não veio por meio de aditivo. Então você imagina, você vê um monte de termos genéricos dentro do contrato, se tiver que discutir, vai ter que ir para uma arbitragem e você assina um troço desse. O maior poder que o contratante tem é antes dele assinar o contrato. Antes de assinar o contrato, você consegue negociar. Você consegue não assinar e não entrar no negócio. Você não é obrigado a contratar uma franquia. E aí você contrata. Claro que pode acontecer o caso de você ter assinado o contrato, esse primeiro contrato você está até de acordo com aquilo que tem lá, e depois vem aditivos, e aí você fica meio forçado a assinar o aditivo, porque se você não concordar com o aditivo, então você tem que rescindir o contrato, e às vezes a condição de rescisão não vai ser tão boa para você, você vai perder boa parte do que você investiu e tal. Existe essa problemática, mas eu estou tratando de uma problemática onde já de início você já vê que não é um bom negócio. Não é um bom negócio, porque você ter que discutir depois é sempre pior. Se der algum problema eu discuto. Esse negócio é muito genérico, mas qualquer coisa eu discuto. Se entrar num negócio pensando dessa forma, é melhor não entrar. É só sair? Quais as dificuldades que os franqueados encontram ao tentar deixar a franquia? Sair de uma franquia como a Cacau Show não é simples. O contrato de franquia impõe uma série de exigências e obrigações que limitam a autonomia do franqueado.
Em muitos casos, o franqueado investe todas as suas economias e oferece garantias reais, como hipoteca, para obter capital de giro conforme previsto no contrato. Aqui, quando ele fala garantias reais, é dar um imóvel mesmo em garantia, um imóvel que você tenha, tá? Se o contrato for rescindido antes do prazo, o franqueado está sujeito ao pagamento de multa significativa, que pode alcançar até R$ 150 mil. Multa bem salgada. Além disso, o contrato exige que todas e qualquer mudança societária de endereço ou tentativa de venda da loja passe por anuência expressa da franqueadora, o que limita as alternativas do franqueado na hora de deixar o negócio. Isso é comum, aliás, você vê em contratos de franquia. E muito provavelmente no contrato original já, nem por meio de aditivo, já devia ter uma série de termos nesse sentido. Por que os franqueados não procuram a justiça? Há um conjunto de barreiras contratuais e práticas que desestimulam o franqueado a buscar o judiciário. O contrato prevê cláusulas restritivas para a solução de controvérsias relacionadas ao cumprimento ou descumprimento, interpretação, término, validade ou invalidade do contrato, como a necessidade de processo de arbitragem obrigatória, que é o que eu expliquei até agora no vídeo para vocês. Embora seja uma alternativa à solução de conflitos, no Brasil, o procedimento arbitral ainda é um desafio para as pessoas, especialmente pelos altos custos decorrentes. Outro fato é que o processo arbitral é confidencial, o que mantém guardado muitas práticas abusivas da franqueadora. Lembra que eu falei que existem várias estratégias do porquê você colocar uma cláusula arbitral? Essa é uma delas, porque no procedimento arbitral é um procedimento sigiloso. Então, se você tem um conflito entre empresas, onde essa empresa está pensando na imagem dela, ela não quer que vaze alguma coisa, mas num caso desse, como da Cacau Show, muito provavelmente em algum momento eu acredito que vai vazar alguma coisa. Se vazar e descobrirem quem é essa pessoa, vai ser responsabilizada. Mas muitas vezes escolhem isso para justamente não se dar publicidade, porque vários documentos que vão entrar dentro do processo são sigilosos, ninguém quer que saibam sobre esses documentos. Às vezes são estratégias empresariais, números da empresa, que se você entrar na justiça comum e às vezes pedir um sigilo sobre aqueles documentos, primeiro que pode ser que o juiz não dê, entenda que não tem necessidade, pode ser que vai demorar um tempo até o juiz deferir o sigilo desse documento, e até aí alguma pessoa pode ter visto e ter vazado esses documentos. Então, é uma série de motivos de o porquê o sigilo muitas vezes ser interessante quando você vai ter um negócio entre empresas. Outra cláusula restritiva presente nos contratos é a vedação à associação ou organização coletiva de franqueados com o propósito de contestar a franqueadora, sob pena imediata de rescisão do presente contrato de franquia, por justa causa. Ainda, e talvez um dos motivos mais relevantes, é a dependência da anuência da franqueadora para a renovação do contrato ou venda da loja, condicionada a critérios subjetivos, como aderência à cultura, de modo que o franqueado que desejar, sem com menos prejuízo, precisar da boa vontade da franqueadora. Isso, infelizmente, é algo que eu já vi em vários contratos de franquia. Tá? Outra coisa que muito provavelmente no contrato original, no primeirinho aí, fresquinho que você assinou, devia estar estipulado uma série de regras sobre isso. Então, mais uma vez, é ter cuidado no negócio que você está entrando. Se você vai entrar, saber muito direitinho os riscos que estão envolvidos nesse negócio. Na prática, o franqueado que tenta judicializar uma controvérsia passa a correr o risco de retaliações contratuais e operacionais que inviabilizam sua permanência na rede. Aí, com certeza, já começa a partir a Cacau Show para uma série de abusividades. Isso não é exclusividade da Cacau Show, né? Só você pensar que você tem um negócio. E aí você quer processar, você quer ferrar a outra parte dentro desse negócio, entrando com uma ação, por exemplo. É lógico que a pessoa vai ficar fula da vida, vai falar, ah é? Então você está me processando.
Tá bom, fica tranquilíssimo que vai ter retaliação. É normal numa relação comercial. Por isso que a gente tem que pensar muito bem quando vai tomar qualquer tipo de estratégia. Muitas vezes não é simplesmente entrar com uma ação judicial, é você trabalhar bastante a parte extrajudicial, você tentar chegar num acordo. Até porque é muito melhor você chegar num acordo entre você e outra pessoa do que às vezes você deixar o seu destino na mão de uma terceira pessoa, que é um juiz, que pode ser que não tenha o tempo necessário para analisar com carinho o seu caso e vai dar uma decisão, às vezes, que não vai te beneficiar, não vai beneficiar nenhum dos dois, e você ficar na sorte. Quando você está negociando, pelo menos você tem um poder ainda de você escolher o que vai ser aquela decisão. Claro que depende da outra parte também, aceitar os seus termos, tal, chegar no meio termo, mas você ainda tem, teoricamente, se a parte não tiver muito relutante em fazer um acordo, em chegar a alguma coisa que vai ser bom para você. Qual tem sido a reação da Cacau Show aos processos movidos pelos franqueados? A reação, na maioria dos casos que acompanhamos, é de retaliação velada. Temos clientes em vários cantos do país e o modo operante é o mesmo. A franqueadora passa a aplicar o contrato de forma extremamente rigorosa e distorcida, exigindo o cumprimento literal de obrigações antes tratadas com flexibilidade. Como a composição do estoque mínimo, situação que necessita de flexibilização a depender da situação do local, a disposição visual de produtos ou a frequência em treinamentos agendados com poucas horas de antecedência dentre vários outros. Ou seja, forçando mesmo, fazendo de tudo para a pessoa sair, ter prejuízo e tal, que é algo que, a meu ver, acaba prejudicando a própria Cacau Show, né? Não justifica ela fazer isso. Ela está praticando um atentado contra ela mesma, agindo dessa forma, né? E isso agora, por exemplo, vem tomando a mídia, vem tomando forma. E quem que vai entrar, vai querer entrar num negócio desse, né? Às vezes, no primeiro momento, não vai afetar tanto as vendas do produto, que eu acredito que de alguma forma talvez possa afetar, né? Mas, com certeza, a venda de franquias, que é o que é interessante de verdade para a Cacau Show, vai afetar. Quem vai entrar num negócio sabendo que tem todo esse tipo de cultura para lidar com os problemas? Ninguém. Ninguém. É um tiro no pé. Em outras palavras, a franqueadora utiliza os próprios mecanismos contratuais para tornar a operação inviável, forçando a saída do franqueado em condições desvantajosas. Isso cria um ambiente de medo e desestímulo à judicialização. Eles já indicaram algum tipo de acordo? Em diversos casos concretos que acompanhamos, os franqueados notificaram extrajudicialmente a franqueadora em busca de diálogo e solução consensual para controvérsias. Em regra, não houve retorno ou, quando há, não houve intenção de acordo. Em outras ocasiões, tentativas de reuniões resultaram em negativas, com a postura do jurídico sendo de intransigência. O franqueado que questiona diretrizes, por mais abusivas que sejam, é considerado como alguém que não aderiu à cultura da rede e, por isso, tratado com desalinhado. Por que a Cacau Show pode tomar a loja dos franqueados? Tecnicamente, a Cacau Show não toma a loja, pois o ponto comercial pertence ao franqueado ou é por ele locado. O que o contrato permite é que, em caso de descumprimento das cláusulas ou falta de aderência à cultura da marca, a franqueadora rescindirá o contrato e exigirá a retirada da marca e do know-how. Sem poder usar a marca, vender os produtos exclusivos e acessar o sistema da rede, a operação torna-se inviável, levando o franqueado a encerrar suas atividades sem possibilidade de vender o ponto, situação que traz consequências econômicas nefastas para ele. Já tivemos casos em que a franqueadora não renovou o contrato por não ter interesse na região. No entanto, tão logo o cliente desocupou o imóvel, a franqueadora reassumiu o ponto com outro franqueado, configurando uma espécie de substituição operacional. Aí, nesse caso, é uma sacanagem bem da filha da puta, né? Vamos ser sinceros, usar português claro, o que tá todo mundo pensando, uma sacanagem bem filha da puta mesmo. E aí sim, nesse caso, é motivo para entrar babando, né?
na justiça, porque é uma picaretagem. Olha, fazer isso realmente tem que ser muito filha da puta. Por meio de nota, a Cacau Show afirmou que todos os contratos são assinados após a leitura e concordância mútua, com cláusulas transparentes que detalham as responsabilidades de ambas as partes. E realmente isso é verdade. É o que eu venho falando ao longo de todo o vídeo, no vídeo anterior. Toma cuidado com o que você vai assinar, lê. As pessoas, muitas dessas condições estavam no contrato original, não foram só em decorrência de aditivos que isso foi incluído. Então, por que você vai entrar num negócio cheio de ambiguidade, de incertezas? Não entra. Entra em outra franquia, investe em outra coisa. Cabe destacar que o contrato de franquia prevê opções claras para o encerramento da parceria a pedido do franqueado, mesmo durante sua vigência, sem incidência de multa, em uma janela no 12º mês de funcionamento da loja, bem como no final do período do contrato padrão de 30 meses, diz o texto. A cláusula de resolução de conflitos via arbitral atende à legislação vigente, é uma prática comum no mercado brasileiro e de conhecimento de ambas as partes no momento da assinatura do contrato. A Câmara Arbitral eleita é a da ABPI e os custos, partilhados entre as partes, são significativamente inferiores aos divulgados na reportagem. Por fim, esclarecemos que a vedação à participação em outras associações de franqueados aplica-se única e exclusivamente aos 20 membros do Conselho de Franqueados, todos eleitos pelos próprios parceiros franqueados para defender seus interesses junto à liderança da empresa. A regra não se aplica aos demais franqueados da rede, termina o texto. Pessoal, bem complicada essa situação dos franqueados da Cacau Show. A gente vê que tem muita falha das pessoas, muitas vezes não lerem direito o que estão assinando, não encaminharem para um advogado para saberem dos riscos, ou mesmo sabendo dos riscos, o que é uma loucura, aceitam tomar esse risco, mas depois se arrependem. E claro, tem toda a parte de abusividade da retaliação da Cacau Show, que é inegável, como por exemplo o caso de forçar a pessoa a sair lá do ponto, aí retoma o ponto para colocar outra loja lá. É uma sacanagem muito grande. Então tem aí erros de ambos os lados. Tem o erro dos franqueados, que muito provavelmente vão assinar um contrato, um negócio ruim, depois acabam se arrependendo, não entende nem direito o que está assinando. E tem as abusividades também, claro, da Cacau Show, que pelo visto vem cometendo um monte de sacanagem, não vem facilitando para o pessoal. A gente, claro, tem que pensar que é uma empresa, um negócio, mas talvez muitas coisas que vêm acontecendo, que eles vêm tomando como regra lá dentro da empresa para lidar com os franqueados, agora vem prejudicando a própria marca, estão passando por uma crise, com certeza, e muito provavelmente vai prejudicar bastante o modelo de franquia deles, porque eles ganham dinheiro vendendo franquia muito mais do que vendendo chocolate. Claro, tem que vender chocolate, o negócio tem que ir bem, porque se a loja não vende, ninguém vai querer comprar também, e enfim, o negócio vai por água abaixo. Delicado, pessoal, delicado essa situação da Cacau Show. Eu vou ainda tentar ver se eu consigo acesso, mas essa matéria, acesso ao contrato, mas essa matéria já esclareceu algumas coisas, já foi bom para a gente saber mais ou menos o que esperar, o que tem dentro aí desses contratos de franquia. E também ainda vou ficar devendo para vocês a análise do posicionamento da Cacau Show, que eu vi que parece que já que eles soltaram uma nota, algumas coisas, até na própria matéria, né? A gente vê algumas posições deles. Então, vou trazer também depois um vídeo aí mais específico sobre o posicionamento da Cacau Show, destrinchando detalhe por detalhe, explicando para vocês tudo. Se vocês ficarem com alguma dúvida de alguma questão mais técnica que apareceu aqui na matéria e eu não abordei, vocês deixam aí nos comentários que eu respondo os comentários. Dependendo do caso, faça um vídeo só sobre isso. Se vocês discordaram também sobre alguma coisa, alguma questão que eu levantei, alguma opinião, deixem aqui nos comentários. Toda opinião é válida, claro, sendo feita de forma respeitosa. E se você gostou do vídeo,
viu até aqui, obrigado. Curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que pode gostar. Se você está gostando dos vídeos que eu estou produzindo aqui, se inscreve no canal. Pode deixar também nos comentários sugestões de vídeos aí para eu reagir, para algum assunto que vocês têm interesse. E a gente se vê no próximo vídeo.